Pues, una vez más, gracias Day por la introducción y quería empezar entonces con un buen día a todas y a todos y por juntar a nosotros y poder hablar con ustedes sobre un tema que es muy importante, que son las biopelículas. Y más particularmente las biopelículas en las industrias de alimentos y bebidas. Y yo voy a presentar más adelante aquí en nuestra charla de hoy una solución nueva para nuestra región para control de las biopelículas. Es una solución exclusiva que tiene una manera bastante única de actuar y única y eficaz de actuar sobre las biopelículas. Y entonces más adelante voy a hablar, si ustedes se quedaron conmigo hasta más adelante, ustedes van a ver de qué exactamente estoy hablando. Bien, bueno, el contenido de la charla de hoy, yo voy a hablar sobre un poco sobre la importancia de las biopelículas para la indústria de alimentos e bebidas, não? O que são as biopelículas? Fazer um repasso aí sobre a parte teórica, onde podemos encontrar as biopelículas na indústria de alimentos e bebidas, como controlar elas. E aqui já trago um spoiler do que vai ser a solução, ¿no?, que vou proponer para o controle das biopelículas. Estou falando da tecnologia PER4. E, al final, vamos ter uma sessão de perguntas e respostas. Bueno, empezando entonces, ¿por qué las biopelículas son importantes? Por una serie de razones, de motivos, ¿no? Uno de los motivos importantes es porque biopelículas enferman personas y animales. ¿Y cómo hacen esto? Las biopelículas, ellas consiguen alojar o hospedar microorganismos patógenos en su interior. E mais que hospedar esses micro-organismos, elas conseguem proteger estes micro-organismos de agressores externos. Tá bem? Mais adelante também vou seguir explorando um pouco mais este tema. E outro motivo porque são importantes é porque estes micro-organismos dentro da biopelícula podem causar as doenças, não, transmitidas por alimentos. Pode causar deterioro, redução da vida de anaquel de los produtos e, em consequência de esto, recall de produtos em campo. Este recall são responsáveis, obviamente, por pérdidas financeiras, não? E mais importante que as pérdidas financeiras, este recall pode causar uma perda de credibilidade da marca, de los productos y del nombre de la empresa. Bueno, y no es nada peor, ¿no?, que se perder la credibilidad de una marca, de un producto, junto a los consumidores. Pero los biofilmes son solamente malos. No, los biofilmes también tienen su lado bueno. Ellos, por ejemplo, ayudan en el tratamiento de las aguas residuales. Hay toda parte de la bioquímica, de la parte que ellos contribuyen también con los procesos bioquímicos que son importantes para la vida. Pero hoy no es día de hablar bien de los biofilmes, de las biopelículas. Hoy vamos a hablar solamente del punto de vista negativo de ellos, ¿ok? Bueno, como comenté, yo voy a hablar primero de hacer un repaso de la parte teórica do que são as biopelículas, para que isto sirva de um pouco de contexto técnico para depois entender um pouco mais como a tecnologia PER4 funciona e entender seu racional de aplicação. Bueno, ¿qué son las biopelículas entonces? Si nosotros vamos en la internet, en Google, procurar o que son las biopelículas,
vamos encontrar aí muitíssimas definições do que são. Eu tenho aqui uma que é bastante sencilla, pero que nos ajuda a hacer um repasso de los conceptos. Bueno, biopelículas, então, são comunidades complejas de microorganismos. Ou seja, na natureza, nós não vamos encontrar uma biopelícula que seja apenas de um microorganismo, uma espécie, não? Geralmente, vamos encontrar biopelículas com muitas espécies. Quantas espécies? Bueno, aí vai depender muitíssimo de lo que existe no ambiente, não? Então, é um ambiente que há muitas espécies ao redor, vamos ter também muitas espécies em biofilme. Um ambiente que tem poucas espécies, a película também vai ter poucas espécies dentro del biofilme. Pero com uma regra geral, assim, podemos dizer que tem de 10 a 20 espécies de micro-organismos em um biofilme. Pero na indústria de alimentos e bebidas, sim, podemos ter muito mais. Podemos, há casos de reporte de mais de 50 espécies de micro-organismos na mesma biopelícula, não? Uma outra característica importante das biopelículas é que elas estão ancladas em uma superfície. Elas fazem isso porque é parte do processo de desenvolvimento de um biofilme, não? Então, fazem isso para acessar mais facilmente os nutrientes, os recursos que necessitam para se desenvolver. Uma terceira característica importante é que estas biopelículas formam uma camada, uma matriz de polissacáridos, uma matriz que protege os micro-organismos que estão lá dentro do biofilme de los agressores externos. Eu diria que os biofilmes são parte do ciclo de vida de um microorganismo, não? Então, se tu tens um microorganismo hoje que está na forma planctônica, mañana, se les demos as condições, muito provavelmente este microorganismo vai ser parte de uma biopelícula. Isto porque é uma estratégia de eles para sobreviver, obter nutrientes, se propagar e expandir-se. Então, se damos as condições, os micro-organismos certamente vão se quedar como parte de uma biopelícula. As biopelículas, elas não surgem, não? De um instante para outro. Sempre há um tempo de formação das biopelículas. Neste slide aqui, temos uma biopelícula que se formou em 7 dias. Todas as biopelículas se formam em 7 dias? Não. Há biopelículas que se formam em menos tempo, há biopelículas que se formam em mais tempo, pero em nossa experiência, nós sabemos que 7 dias é um tempo razoável para desenvolvimento de las biopelículas. Então, nós trabalhamos com este número mágico, vamos dizer assim, de 7 dias de desenvolvimento da biopelícula. E como ela se desenvolve? Se desenvolve através de distintos passos, não? Então, tudo começa com os micro-organismos planctônicos. Aqui podemos ver, lá mais à esquerda, um processo de adesão inicial na superfície. Aí há distintos mecanismos que favorecem a adesão dos micro-organismos. Um deles é que podemos ver aqui, são como se fossem os flagelos aqui, neste micro-organismo rojo que temos aqui, que deve ser quizás uma pseudomonas, porque pseudomonas são micro-organismos que têm estes flagelos também e que são muito buenos formadores iniciantes de los biofilmes. São os chamados pioneiros, não?
Entonces, ellos anclan en las superficies y comienzan a desarrollar. En principio, se forman microcolonias, ¿no? Y a partir de estas microcolonias, o biofilme começa a produzir a camada de polissacáridos, ¿no? A la matriz polimérica, e com esto novos microorganismos se juntam a la película. Por exemplo, a Listeria monocytogenes. A Listeria não é um bom microorganismo para começar a formação de um biofilme, pero sí é um microorganismo que se junta e que se pode ter muitas vantagens estar juntos e aproveitar dos subprodutos que outros micro-organismos generam dentro do biofilme. Em uma fase mais adelante, os biofilmes vão se desenvolvendo, vão se madurando, não? Vão crescendo e se madurando, até uma fase que ocorre o que chamamos de desprendimento. Esse desprendimento se pode ocorrer de uma forma passiva ou de uma forma ativa. Uma forma ativa é quando o próprio biofilme, não, por seus processos internos, começam a desprender micro-organismos planctônicos e esses vão formar novos biofilmes. E aí uma forma passiva, quando ações externas fazem com que o biofilme se desprenda. Uma ação externa pode ser, por exemplo, o flujo dentro de uma tuberia. Uma ação externa pode ser, por exemplo, uma ação de limpeza em uma superfície. E se esta ação de limpeza não é bem hecha, então esta vai favorecer o desprendimento e que estes micro-organismos que se desprendem vão formar biofilme em outras partes da instalação. E aí se cerra o ciclo de formação das biopelículas. Bueno, se nós miramos uma biopelícula do lado de fora, não? Nós podemos pensar que as biopelículas é algo uniforme, algo estático, que nada passa, mas muito pelo contrário. Dentro de um biofilme, há muitas coisas passando. Se vamos mirar do ponto de vista micro, nós vamos ver muitas interações que ocorrem dentro do biofilme. E estas interações são responsáveis por generar subpopulações de micro-organismos. E estas subpopulações têm características distintas. Por exemplo, as subpopulações, se miramos do lado mais afuera, mais externos de um biofilme, vamos encontrar os micro-organismos que são aeróbios, não? Aí, se miramos mais adentro, na parte mais central, mais profunda de um biofilme, podemos encontrar aí micro-organismos que têm características anaeróbicas ou então facultativas, não? Porque há distintos gradientes de oxígeno dentro do mesmo biofilme, que favorecem diferentes populações. Então, na parte mais profunda de um biofilme, é possível que se tenha menos nutrientes, e aí se desenvolvem populações que são com desenvolvimento mais lentos. E sabemos que estes tipos de população são mais resistentes a los antimicrobianos. Então, com a presença desta matriz de polissacáridos protegendo o biofilme, com estas diferentes populações dentro do mesmo biofilme, isto todo aumenta a resiliência do biofilme, ele aumenta sua resistência no processo de higienização a los desinfectantes. E nesse slide aqui, eu estou mostrando aqui um coeficiente que se chama coeficiente de resistência. Este coeficiente relaciona a concentração de biocida necessária para eliminar os micro-organismos quando estão
em um biofilme e relaciona com a concentração de biocida necessário para eliminar os micro-organismos que estão fora do biofilme. Em outras palavras, este coeficiente vai nos dizer quanto mais de biocida eu necessito para matar um micro-organismo quando ele está dentro do biofilme, em comparação ao mesmo micro-organismo fora do biofilme. Vamos mirar aqui um exemplo. Nesta segunda linha aqui, onde temos hipoclorito de sódio e Staphylococcus aureus. E neste estudo aqui, foi necessário 600 vezes mais hipoclorito de sódio para eliminar o Staphylococcus aureus quando estava dentro do biofilme, em comparação ao Staphylococcus aureus, o mesmo microorganismo, não? Fora do biofilme. Então, isso nos dá uma ideia de quanto os micro-organismos podem estar protegidos por esta camada de polissacáridos dentro da biopelícula. Um outro exemplo aqui que tenho também da proteção dos micro-organismos é este outro estudo. Aqui temos duas biopelículas desenvolvidas em laboratório. Uma solamente de Listeria e uma outra de Listeria mais Pseudomonas. As duas películas foram tratadas com cloruro de benzalcônio a 200 ppm, que é uma concentração comum que se usa na indústria. Então, o que podemos mirar aqui à esquerda é que a quantidade de Listeria, depois de alguns minutos, se bajou bastante, não? Bajou muito. Quando havia solamente Listeria em um biofilme feito solamente com Listeria. Aqui, ao lado direito, podemos ver o mesmo tratamento, não? Com 200 ppm, se pode ver que a quantidade de Listeria bajou muito mais lentamente, hasta 15 minutos, e depois alcançou como se fosse um platô. Então, não bajou mais a concentração, a quantidade de Listeria neste biofilme, que havia Listeria e Pseudomonas. Por aí também nos dá uma ideia de como a Pseudomonas pode trabalhar juntamente com a Listeria no biofilme e proteger a Listeria da ação de los biocidas. Bueno, em se tratando dessa resiliência, desta proteção que o biofilme proporciona, isto tudo genera uma persistência de los micro-organismos no ambiente de processamento de alimento. A Autoridade de Food Safety da Europa estava muito preocupada com a persistência de micro-organismos no ambiente de processamento de alimento. Então, no ano de 24, eles entraram em contato com um grupo de seus expertos, não? E pediram para que eu desenvolvasse um estudo evaluando a persistência dos micro-organismos na indústria de alimentos. E eles prepararam um estudo bastante extenso, que aqui já tenho a referência, o nome, neste slide aqui. Depois, se vocês querem consultar, está disponível na internet. É um estudo bastante interessante, extenso, e recomendo que, se vocês têm tempo e interesse, que evaluem este estudo. E então eles pediram para esses expertos evaluar quais seriam os micro-organismos mais relevantes em distintos tipos de indústria e quais são aqueles que, además de relevante, estavam associados à persistência na indústria. Então, vamos ver um exemplo aqui solamente para entender o que temos aqui neste slide. Vamos pegar aqui, por exemplo, a indústria de carne. Esta color aqui, que eu vou chamar de amarillo, vamos evaluar, por exemplo, aqui o Campylobacter em carne. Então, esta tabla aqui nos diz que Campylobacter é um micro-organismo relevante para a indústria de carne. E aqui mais abaixo temos, nesta cor rojo,
los microorganismos que además de ser relevantes, también están asociados a persistencia. Lo mismo pasa en la industria de leche, por ejemplo. Aquí, Campylobacter también es identificado que tenía relevancia en la industria de leche, y también había listeria también asociada, además de ser relevante, también estaba asociada con la persistencia en este tipo de industria. Hay una otra gráfica aquí que quería presentar también, que es la continuación de esta gráfica anterior, que aquí eles evaluaron y que abrieron por áreas dentro de la industria, ¿no? Entonces, ellos evaluaron aquí la persistencia de la Listeria monocytogenes dentro de distintas áreas en distintas indústrias. Entonces, aquí a la izquierda tenemos superficies de contacto con alimento y superficies sin contacto con alimento. Vamos a evaluar también aquí para la industria de carne. Y el tamaño de los círculos aquí, esto representa el número de estudios reportando persistencia de la listeria. Entonces, o que podemos ver é que em superfícies em contato com alimento, tem uma relevância grande, não? Há grande número de estudos reportando persistência de listeria em superfícies em contato com o alimento. E aqui, se miramos o lado direito, aqui está aberto por áreas, não? Eu hice uma marcação aqui em duas áreas que eu penso que são importantes, que é a drenagem, o piso. Então, podemos ver que há muitos casos de persistência de listeria em las drenajes, em los pisos. O estudo não nos diz por que existe esta persistência em estas áreas, pero eu estive pensando e para mim creo que há muitas persistências de listeria nestas áreas porque não são áreas que recebem o foco da higienização em las empresas, não, em las indústrias. Os focos geralmente estão nas superfícies que têm contato direto com o alimento. Então, a drenagem, o piso, por não ter este contato direto, então, creio que não são focos da limpeza, então, quizás por isso tenha mais reportes de presença de listeria nestas áreas. E também porque as drenagens, não, todos que se saem da planta, toda a limpeza, todo o demais, os líquidos, todos se vão a drenagem. Então, creio que estas são duas razões que explicam por que há tantos reportes de listeria na drenagem e nos pisos. Bueno, aí, então, queria comentar para com vocês onde podemos encontrar as biopelículas nas indústrias de alimentos e bebidas. Bueno, en primero, ¿qué es necesario para que se desarrolle una película? Precisamos inicialmente, obviamente, de los microorganismos. Después de humedad, no necesita ser mucha humedad. Hay muchos reportes de presencia de biofilme, ¿no? En industrias que son consideradas secas. Entonces, un poco de humedad de aire ya es suficiente para que se desarrolle las biopelículas. Alimentos también es outro elemento que precisa ter para desenvolver as biopelículas. E se com isto demos um pouco de tempo para que estes elementos atuem, interactuem entre eles, o resultado desta equação é que sim, que vamos ter um biofilme. E então a pergunta é: onde temos estes elementos dentro de uma indústria de alimentos e bebidas? Praticamente em todos os lados, não? E há alguns elementos, algumas condições, né, que favorecem a formação destas biopelículas dentro da indústria. Por exemplo, as superfícies, não? Superfícies que têm mais porosas, mais rugosas. Por exemplo, as gomas, estas têm uma probabilidade mais grande que o biofilme se desenvolva aí. Áreas que tienes difícil acesso, ¿no? Cuando no se consigue hacer muy bien la parte toda, aplicar muy bien la parte de limpieza y desinfección, que llamamos de los nichos. Ahí son áreas también que se puede desarrollar los biofilmes.
y al final una higienización que no sea eficiente. Todo esto va a contribuir para que se tenga un residuo de alimento para el microorganismo y con el tiempo sí se va a desarrollar las biopelículas. Bueno, ¿cómo controlamos las biopelículas entonces? Lo control es sencillo, ¿no? Necesitamos solamente delimitar las condiciones que ellas se desarrollan, limitando la humedad y limitando los alimentos para los microorganismos. Bueno, esto ciertamente es sencillo de decir, pero no es sencillo de hacer en campo, ¿no? En la vida real. Controlar la humedad, hay industrias que sí, se puede hacer algo para disminuir la humedad y disminuir entonces las condiciones para el desarrollo de biofilme, pero hay industrias que definitivamente no hay como bajar la humedad, ¿no? Que es parte integrante de todo el proceso y ahí tenemos que buscar otras formas de controlar los biofilme. Y una forma que es las más eficientes, entonces, reducir la disponibilidad de los alimentos para los microorganismos. ¿Y cómo reducimos esto? Aplicando una limpieza y desinfección eficaz de una manera regular, garantizando que haya contacto de los químicos de limpieza y desinfección con todas las superficies y que también que haga un diseño higiénico de los equipos. Bueno, también son condiciones que no son muy sencillas de se conseguir con consistencia durante todos los tiempos, ¿no? Considerando que la vida real, las condiciones a veces son difíciles, no son ideales para que se executen de la forma adecuada todos los procesos de higienización, ¿no? Entonces, siempre podemos ahí, en estas condiciones, mirar cómo el ciclo de Sinner puede nos ayudar a encontrar la mejor manera de mejorar la etapa de limpieza y desinfección. E o que podemos fazer, então, aí, quando temos o ciclo de Sinner, vamos evaluar aqui quais são as opções. Não vou entrar em detalhe de cada um dos elementos do ciclo, mas queria dizer aqui que Lo que, la variable que nos da más flexibilidad para trabajar son los productos químicos, ¿no? La acción química. La acción mecánica, los tiempos, la temperatura estão muy asociadas ao processo, entonces às vezes não é muito fácil de cambiar ellas. Pero los productos químicos sí es pouco menos complejo, ¿no? Hay sempre mais opções de trabalhar, entonces podemos focar aí, e que também é o foco de nossa discussão de hoje, ¿no? Vamos ver aqui o que passa se nós não temos o produto ideal apto para remover as biopelículas. O que passa é que se o produto não é adequado para a remoção de biopelículas, ele não consegue penetrar as biopelículas. Eles atuam mais na parte superficial. Então, o produto que não é ideal ele consegue eliminar os micro-organismos da parte externa da biopelícula, consegue também eliminar uma parte da própria biopelícula externa, pero não totalmente. E quando não se elimina totalmente a biopelícula, o que passa é que podemos exponer os micro-organismos que estão na camada mais profundas da biopelícula. Você te acorda que eu falei que as camadas mais profundas quizás estão aí os micro-organismos que têm mais tolerância a los antimicrobianos, mais difícil de ser eliminados, não? Então, o que precisamos aí é ter um produto que sim, que seja possível de penetrar hasta a camada final do biofilme e remover completamente ele. E também que passa se não removemos completamente o biofilme, o que sobra da matriz polimérica e dos micro-organismos, isto vai se repopular muito mais rapidamente. Então, o micro-organismo vai se tornar maduro em um prazo muito mais curto do que se tornaria se
conseguimos remover totalmente la película. Bueno, o que hace entonces o químico eficaz para a remoção de biopelícula? O que se espera de ello es que ele haga la remoción y al mismo tiempo que mate los microorganismos, ¿no? La EPA tiene las dos categorías ahí de estos productos para biopelículas. Uno son los productos que matan los microorganismos y otros son productos que removen la biopelícula. Para hacer un trabajo eficaz, tenemos que ter los dos claims al mismo tiempo, ¿no? Es necesario que se remova la biopelícula, es necesario que mate los microorganismos al mismo tiempo. Esto para no dar la posibilidad que, que la biopelícula se expanda para otras partes de la línea. ¿Ok? Entonces, cuando vamos buscar un producto para control de las biopelículas, tenemos que preguntar, ¿cuál aprobaciones de este producto tiene? ¿Es solamente para remover, solamente para matar, o tiene las dos aprobaciones? Lembrando que ideal, sí, es que al mismo tiempo que tú removes la biopelícula, que tú mates los microorganismos, ¿está bien? Bueno, entonces ahora yo voy a entrar en la segunda parte de la presentación aquí, que es hablar específicamente de la tecnología PERQUAT. La tecnología que es exclusiva de Sterlex y tiene la aprobación de EPA para ejecutar las dos tareas que son importantes, matar y remover los biofilmes. ¿Cómo la tecnología PERQUAT hace esto? Bueno, ela tiene capacidad de atacar los biofilmes, la parte externa, interna también. Ele penetra la capa de biofilme e se destrói completamente, remove completamente o biofilme da superfície. Vamos entender agora qual é o mecanismo de funcionamento desta tecnologia. Este slide é bastante importante para entender como funciona a tecnologia e qual é o diferencial desta tecnologia em comparação a todos os demais que existem no mercado, não? No mercado, nós geralmente hay geralmente dos tipos de desinfectantes, ¿no? Los que son oxidantes, como cloro y ácido peracético, y hay los no oxidantes, como los cuaternarios de amonio cuaternarios y la biguanida. Estos son creo que son los 4 más comunes que existen en el mercado. Y, o sea, ou os produtos são oxidantes ou eles são não oxidantes. Um diferencial que tem a tecnologia PERQUAT é que ela une os benefícios de las duas categorias. A tecnologia tem características oxidantes e não oxidantes, as duas ao mesmo tempo. Então, para entender aqui como funciona, qual é o mecanismo. A tecnologia tiene dos productos. Uno que es una base que contiene los activos desinfectantes y la otra es un activador. Nosotros misturamos los dos antes de aplicar. Una vez que el activador se mezcla con la base, ocurre la formación de un ion que llamamos hidroperóxido. Este ion hidroperóxido, ellos va a penetrar la camada del polisacáridos. O que pasa es que este ion, así es un ion oxidante, así como otros oxidantes, como o peracético y el cloro, por ejemplo, ele não tem uma capacidade muito boa de penetrar o biofilme. Então, o que passa com esta tecnologia, aí que está o ponto importante, é que na tecnologia há que chamamos de catalisador de transferência de fase, que consegue agarrar este íon hidroperóxido e transportar ele para dentro da biopelícula. E uma vez
que esse hidroperóxido está dentro da biopelícula, ele começa a actuar diretamente sobre os micro-organismos. Entonces, además de matar os micro-organismos de dentro para afuera, ellos siguen su proceso de decomposición e forma oxígeno. Este oxígeno, quando se desprende de dentro da biopelícula, hace que nós chamamos de um fregado químico. É como se fosse uma ação mecânica que ajuda a remover o biofilme da superfície. Então, esta é a clave do funcionamento da tecnologia. O produto funciona actuando na parte externa, obviamente, e também atuando de dentro para fora do biofilme. Isto é clave porque consegue fazer as duas coisas que são importantes quando se queremos remover, quando queremos controlar o biofilme, não? E hace a remoção e mata ao mesmo tempo os micro-organismos, tá bem? Então, este slide é muito importante para entender a tecnologia. Eu tenho aqui um vídeo, não sei se vai ser possível mirar de aí, mas este vídeo foi feito em laboratório de Sterilex. Aqui temos um tubo, não? De vidro, onde vamos pôr uma placa de um biofilme de Listeria que se desenvolveu em laboratório. E este vídeo, vocês vão poder ver o efeito que eu estava comentando das burbujas que se formam de oxígeno que saca el... Déjame ver aqui. Aí, espero que se consiga ver. Então, Sí, te consigo. agora a placa com a biopelícula está dentro da solução de Perquat. Nós podemos ver as microburbujas saliendo. Esto está muito alimentado, não? Muito mais grande que normalmente é, e uma velocidade muito mais rápida. Em campo, não conseguimos ver isso também, porque a forma que se aplica não se permite ver muito bem estas burbujas se formando. Esto é solamente para tornar mais claro o que eu comentei no slide anterior. Bueno, la tecnología de Sterilex, además de tener la tecnología Perquat, los químicos, la base, lo activador, está también asociada a una forma de aplicación, que também é parte do processo como um todo e também é importante, não? Este slide aqui é para demonstrar para vocês como se aplica a tecnologia de Perquat. Nós hicimos a aplicação com uma intervenção inicial, que é para remover, zerar o biofilme, como dissemos, em uma linha, e depois hacemos uma intervenção de manutenção. Explico melhor aqui. Este slide aqui é um fluxo de uma limpeza de uma planta aberta, tradicional, não? Como se faz? Quando se vai fazer uma limpeza de uma planta aberta, normalmente se faz um desmonte, uma preparação dos equipos, um pré-enjuague, aplica detergente, se faz um enjuague e depois uma desinfecção, o enjuague final. Está hecho. Quando vamos fazer a intervenção com os produtos de Sterilex, mantenemos todo este fluxo, não? Mantenemos os mesmos produtos que já se utilizam, não cambiamos nenhum produto, não cambiamos concentração, não cambiamos tempo, nada. Solamente ponemos um passo adicional, que é o passo de intervenção. É uma linha que nós nunca aplicamos a tecnologia Perquat. A intervenção inicial nós fazemos com 3 aplicações consecutivas. Ou seja, hace o desmonte, pré-enjuague, detergente, enjuague, Sterilex uma vez, 10 minutos de contato, produto Sterilex por la segunda vez, 10 minutos de contato, enjuague, Sterilex por la terceira vez, 10 minutos de contato, enjuague. E depois se faz a desinfecção, enjuague final. Esta é a intervenção inicial. Isto se hace solamente uma vez
para zerar, como eu comentei, o biofilme que há na linha. E depois de uma semana, nós recomendamos que se haga uma intervenção de mantenimento. Aí não são 3 aplicações mais, aí é solamente uma aplicação. Detergente, enjuague, uma aplicação, 10 minutos de contato, enjuague, desinfecção, enjuague final. Assim que funciona. Esta é uma forma de aplicação que Sterilex desenvolveu ao longo do tempo, com experiência em campo, com resultados comprovados em campo e também com estudos desenvolvidos em laboratório. Encontramos que a tecnologia do produto, associado a esta forma de aplicação, se consegue os melhores resultados de controle, eliminação, remoção e matar os micro-organismos. Tá bem? Agora, é sempre o mantenimento é sempre uma semana. Esta é uma recomendação inicial, que sempre empezamos com esta recomendação. Os resultados microbiológicos, se estão bem, esto podemos cambiar um pouco a manutenção. Lo que decimos que é a microbiologia nos guia do ponto de vista da frequência da manutenção. Ok? Bueno, agora, falando de los produtos. Eu comentei que são 2 produtos, não? Uma base e um ativador. O produto se chama Sterilex Ultra Disinfectant Cleaner, é a base, e ativador é Ultra Activator. Mesclamos os dois e aplicamos. Aplicamos como? Se é uma limpeza de uma planta aberta, aplicamos por espuma. Então, em todas as áreas que se aplicam espuma, se pode aplicar este produto. Nós temos uma versão que é seguro para metais blandos, então não há problema. Se a planta tem metais blandos, sim, se pode aplicar. E há uma outra aplicação que Sterilex tem uns estándares de aplicação, estándares operacionais de aplicação específico para drenagem e para pisos. Eu comentei, não, que são áreas importantes de contaminação, e eu tenho um vídeo aqui que se hizo em nossos laboratórios. Este que vocês podem ver aqui é uma tuberia de la drenaje abaixo do piso, não? Está simulando. E aqui vamos aplicar, então, nossos produtos em laboratório. O que vocês podem mirar aqui é que a espuma é uma espuma consistente que cubre toda a superfície interna da tuberia de drenagem, não? Então, se hace que se remova o biofilme de toda a parte interna da tuberia, não só da parte de abaixo da tuberia, como normalmente se pode passar. E para ter um resultado como esse, aplicamos o produto com estes acessórios aqui, que está um pouco mais à direita. Ok. Bueno, estamos quase terminando aqui esta parte. Eu queria comentar, então, solamente que temos uma versão da tecnologia Perquate, são 2 líquidos, que é líquida, não? Nós temos uma versão em polvo também, que o produto se chama Sterilex, e se aplica como este senhor está aplicando aqui. Nós normalmente hacemos uma limpeza de los drenajes e se pode aplicar ao lado do sistema de drenagem aqui, não? Como uma maneira de desinfecção durante a operação. Bueno, este se trata de un sanitizante a seco, entonces son un producto en polvo que se pone en las superficies. Y usted se acuerda que yo hablé que no líquido son 2 produtos, ¿no? Un líquido y una base y un activador. Este producto en pó no requiere un activador. Este simplesmente se activa con la humedad del aire, que es una diferencia importante dentro de la tecnología, ¿no? E onde se pode aplicar? Bueno, em distintas áreas. Se pode aplicar aqui nas rutas de las montacargas, em áreas de alto tráfego, em los tapetes higiênicos, que é uma aplicação bastante importante, juntamente com estas rutas de montacargas, intervenção em entradas, não, para evitar contaminação cruzada de uma área de um risco mais baixo com a área de um risco mais alto, em los drenajes. E como eu comentava, aqui temos algumas fotos de como se utiliza o produto, né? Aqui um tapete
higiénico, donde se pone el polvo. Aquí hay una aplicación abajo de un equipo, ¿no? Para evitar la contaminación. Se pone alrededor de los drenajes, se puede poner adentro también. Y al final tenemos aquí un indicador de la presencia de las biopelículas, ¿no? Este es un gel azul que se aplica con un trigger, ¿no? Se aplica directamente en la superficie después de la limpieza para identificar si aún hay presencia de biopelículas. Este gel es azul. Si él se pone blanco, como no sé si es posible ver en las fotos de aquí, pero si ele se queda blanco, é sinal que sim, aí há algum resíduo de biopelícula na superfície. Então, é sinal que este ponto específico temos que tomar alguma medida especial ou adicional de limpeza, não? Este sirve para um diagnóstico rápido, então, depois da limpeza, em algumas áreas que podemos considerar pontos críticos ou suspeitamos que sejam nichos, né, de crescimento de biofilme. Tiene un bajo costo y sirve entonces para orientar el proceso de búsqueda y destrucción de biopelículas. Bueno, está listo para usar. Este es el último slide que tenía aquí para presentar para ustedes. Mucho gusto por la presencia de ustedes y podemos partir para las preguntas y respuestas si hay alguna. Yo me quedo contento de poder intentar responder a todas. Tenemos tiempo. Gracias, Joao. Claro, ahorita te ayudo con las preguntas. A ver, dice, ¿el sanitizante en seco tiene un periodo de efectividad igual que el líquido? No, no tiene. Este es un buen punto porque, por ejemplo, el líquido, yo me olvidé de comentar esto, después que se mezcla los dos, tenemos un tiempo de 8 horas para aplicar. Es más que suficiente, ¿no? Generalmente mezclamos y ya aplicamos inmediatamente. Este polvo no. Este se puede se quedar. Hay ejemplos en Estados Unidos, en aplicaciones en granjas, donde se cría las aves, ¿no? Que se mantiene hasta por 2 semanas. No se en tapetes higiénicos, ¿no? No se remueve. Solamente se completa la cantidad que se va con el uso, ¿no? Entonces, sí, no hay tiempo de que se necesita cambiar como lo líquido o de usar como lo líquido. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Está el chat? Ok. A ver, tenemos otra de Armando. Dice, ¿con qué frecuencia se recomienda la aplicación del sanitizante? ¿Diario, semanal o quincenal? Bueno, esta tecnología de Perquat para el biofilme, inicialmente, cuando vamos a tratar pela primera vez, como yo comenté, ¿no? Se hacen 3 tratamientos el mismo día, uno en la secuencia del otro, ¿no? Con 10 minutos de contacto, y ahí zeramos los biofilme en la línea. Y ahí volvemos a aplicar solamente una semana después. Entonces, durante la primera aplicación hasta la segunda aplicación, ahí tenemos 7 días, ¿no? Ok, gracias. Pues invitarlos, ahí está el espacio del chat. Incluso si quieren que sea micrófono abierto, pueden solicitarme ahí el micrófono, puedo activarlo. Escriben también en el chat y yo los voy activando. Victoria nos hace una pregunta. Para mejor o eliminar el E. coli en un procesador de carne. ¿Ver la eliminación de E. coli en un procesador de carne, supongo? Bueno, Victoria, ¿si nos podrías ampliar ahí? bueno, del punto de vista de la tecnología Prequat, yo puedo comentar con usted que es nosotros tenemos muchos estudios de eficacia del producto contra distintos microorganismos. Contra E. coli tenemos también. Y la tecnología Perquat es de amplio espectro, ¿no?
Entonces se actúa sobre muchísimos microorganismos con una reducción logarítmica hasta de 6 logs, ¿no? Normalmente se requiere 5 logs, ¿no? De reducción, pero la tecnología PERQUAD, de la forma que es efectiva, ¿no? Se consegue reducir hasta 6 logs de la contaminación microbiológica. Gracias. Aquí tenemos otra. Dice, en la mezcla de Ultra Cleaner y el soft metal es un 3%, pero ¿cómo haría la dilución? ¿Junta? Ya no, nosotros, por ejemplo, la recomendación que hacemos cuando se va a aplicar por espuma, nosotros recomendamos que se haga con un aplicador móvil, donde se podemos misturar en el mismo tanque, ¿no? La cantidad de uno, la cantidad, la base, la cantidad de activador. Bueno, primero se pone agua, ¿no? Agua, la base, lo activador, se hace la mezcla manualmente y después sí se aplica. Se mezcla en aplicador generador de espuma móvil. Esta es la forma más común de se utilizar. Gracias. Aquí hay otra pregunta de Diego. Dice, si se tuviera presencia de algún microorganismo que genere biopelícula en tuberías de distribución de agua, ¿qué tipo de proceso se recomendaría para eliminar estas biopelículas? Ah, muy buena pregunta. Eh, definitivamente las líneas de agua es un reto, ¿no? Para control de la contaminación y ahí se desarrolla mucha, creo que las pseudomonas son los que más quizás se desarrollan estas líneas. Y esta tecnología Perquat, yo comenté de la aplicación para limpieza abierta, ¿no? Pero hay una versión que es para limpieza CIP. La diferencia entre la limpieza abierta y la limpieza CIP es el nivel de espuma, ¿no? Obviamente para CIP no se puede tener espuma o se acepta una espuma baja controlada. La espuma limpieza abierta, sí, ahí se necesita de mucha espuma. Entonces, el mismo producto que, que se, la misma tecnología que se aplica para limpieza abierta, sí, también existe para limpieza cerrada, limpieza CIP. Especificamente en las líneas de agua, sí tenemos experiencias con limpieza de aplicación en líneas de agua. Por ejemplo, en las granjas, ¿no? De aves, es una aplicación mucho común en Estados Unidos que se limpia las líneas de agua para remover las aguas que alimentan las aves, ¿no? Ahí se desarrolla mucha biopelícula. Entonces es mucho común que se aplique en esta área. O también las líneas que alimentan las industrias de bebidas o otro tipo de industrias, ¿no? La agua que sale del pozo hasta la agua de, el momento que se va a utilizar, sí se puede tratar con la línea Perquat. Y hoy por la mañana, incluso ya estaba viendo una, una matéria sobre desarrollo de biofilme dentro de las mangueras de agua que se utilizan en las plantas. No sé si ustedes vieron esto. Por ejemplo, la manguera que se utiliza para hacer la limpieza, la manguera de agua. Aí, no estudio, eles evaluaram 16 mangueiras e 15 mangueiras tinha biofilme dentro das mangueiras. Creo que no es común, ¿no? Tener un proceso de limpieza para esas mangueras de agua que se hace la limpieza o que se hace cualquier tipo de uso de agua dentro de las industrias. Pero es un punto interesante para se tener en cuenta. Tenemos aquí otra pregunta. Dice, hola, buenos días. En mi empresa se exporta la semilla de la sandía y el mayor problema que presentamos es la presencia de ácido bórax arabenae. Se le da tratamiento a la semilla con ácido peracético. Se ha encontrado presencia de bacteria aún después de todo el tratamiento. Se hace el análisis por PCR. Bueno, no sé si yo entendí bien la pregunta. La tecnología Perquat
ella se puede aplicar solamente sobre las superficies duras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en alimento, no, indirectamente no, se aplica solamente en superficies que tenga contacto con alimento y que no tenga contacto con alimento. Obviamente se va a tener contacto con alimento y después se hace un enjuague sin problema, tranquilo. No sé si consigo contestar bien la duda con esta forma que yo entendí. Gloria, ¿nos confirmas en el chat? Eh, para mientras tengo otra pregunta aquí en medio que se me quedó. Dice, ¿la tecnología Perquat ayudará a reducir el ATP? Ah, sí, sí, definitivamente la tecnología Perquat es, además, bueno, los biofilmes, si tú vas a hacer una análisis de ATP en una superficie que tiene microorganismos, esto va a generar algún resultado, ¿no? Porque los microorganismos tienen ATP, ¿no? Entonces, va a dar algunos resultados. Entonces, si tú haces la limpieza con Perquat y después se hace el swab de ATP, como el Perquat es eficaz en la remoción de los biofilmes, de los microorganismos, entonces la tendencia que al final se baje la cantidad de ATP. Es exactamente eso que se espera, una higienización mejor, más profunda y los resultados de ATP deberían ser más bajos por esto. Gracias. Marta nos pregunta si se pudiera crear biopelículas en empresas secas, como por ejemplo galletas, ¿sería posible? Ah, sí, es posible. Lo que nosotros decimos en Sterilex es que si hay umidad en el aire para desarrollar algún tipo de microorganismo, entonces hay humedad suficiente para desarrollar biofilmes. Entonces, si en la industria seca hay microorganismos, sí, es posible que estos microorganismos desarrollen biofilmes. Porque, como comenté, el biofilme es una parte del ciclo de vida de los microorganismos, ¿no? Si hoy él está na forma planctónica, mañana, con las condiciones, ello va a ser parte de un biofilme. Entonces, sí, en respuesta, sí. Gracias. Dice, he visto el producto después de un tiempo de haberse preparado. Se vuelve aceitoso. ¿Por qué se da eso? Después de se mezclar los dos, se vuelve aceitoso. ¿Ese? Em, dice después de haberse preparado, se vuelve aceitoso. Esa es la pregunta. No, 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 no debería. No debería. No, cuando se mezcla la solución, se queda limpia, ¿no? No debería tener ningún tipo de turbidez, de distintas camadas, no, aceite, no, no debería haber. No hay. Ok. Gloria nos termina que era la pregunta acerca de las semillas de sandía. Nos dice qué podría hacer en el caso de que la presencia de la bacteria produce biofilm. La bacteria era esta de ácido bórax. Mm. Bueno, que yo puedo comentar es que debería, de alguna forma, tratar las superficies, ¿no? Es que se puede hacer con la tecnología, pero no se puede poner directamente en alimento, ¿no? Pero sí se puede hacer una limpieza con la tecnología Perquat, porque, por ejemplo, los microorganismos que se desarrollan en el alimento, ellos pueden estar veniendo de la biopelícula. Y cuando no se remueve bien la biopelícula, se queda microorganismo en la superficie. Y este microorganismo después va a migrar para el alimento. Entonces, lo que podría decir, desde el punto de vista de la aplicación de Sterilex, sería aplicar el producto como un tratamiento, una intervención inicial, ¿no? Para zerar los biofilmes de la superficie e, em consequência disso, desta aplicação, ter menos microorganismos que se puedan migrar para o alimento.
No sé si quedó claro, pero mi recomendación sería tratar la superficie o también hacer una evaluación de design higiénico de la planta, todo este tipo de cosas, eliminar nichos, ¿no? Puntos muertos, no sé si hay tuberías, entonces evaluar este tipo de cosas. Gracias. Estoy leyendo a ver qué otra. Vamos a ver, aquí tenemos una pregunta. Antes de aplicar la tecnología Perquat, ¿se debe dar un choque con detergente ácido o alcalino? No, no se requiere nada. Eh, Nosotros, la recomendación en realidad es que se mantenga todo o processo usual, todo o processo que é normal de aplicação. Nós solamente introduzimos um passo de intervenção. Se mantém o produto que se usa, a concentração, os tempos, todo. Solamente adicionamos um passo adicional. Buenísimo. Dice, ¿el amonio o el ácido peracético puede eliminar la E. coli? Quaternário de amônio? Sim. Sí, la E. coli no es un microorganismo tan difícil de eliminar, ¿no? Bueno, no es difícil si en condiciones normales, ¿no? Ahora, si está dentro de un biofilm, ahí se puede se quedar mucho más difícil, como yo intenté transmitir aquí durante la presentación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay una contaminación con E. coli, si se está tratando con un cuaternario no, tradicional, se está tratando con un peracético, com um processo de limpeza regular e não se consegue eliminar, esta contaminação persistente é uma indicação da possível presença de biofilme nas linhas. Então, a recomendação seria fazer uma intervenção para tentar zerar isto e depois um mantenimento.